Você já parou para pensar como um relógio consegue marcar o tempo com tanta precisão? Dentro dele existe um mini universo de engrenagens, molas, um pouco de magia, um verdadeiro espetáculo de física bem no seu pulso. E depois de te explicar exatamente como ele funciona, eu ainda vou te mostrar como ele mente para ti todos os dias e ele ainda assim consegue estar certo. Então já deixa o teu like, te inscreve e vem com a gente descobrir como o relógio funciona. O ser humano sempre teve obsessão pelo tempo, e no começo não era nem pela história da pontualidade. Saber quando o sol nascia, quando as chuvas chegavam, quando era a hora do plantio e quando seria a hora da colheita era a diferença entre a vida e a morte. E foi assim que a gente começou a marcar o tempo, tentando entender o ritmo da própria natureza. Primeiro vieram os relógios solares, as ampulhetas, os relógios de água e só bem depois os relógios mecânicos, cheios de engrenagens e molas do formato que a gente conhece hoje. Antes dos relógios de pulso vieram os relógios de pêndulo, verdadeiras obras de engenharia para a época. Inventado em 1656 por Christian Huygens, o relógio de pêndulo foi o primeiro a marcar o tempo com alta precisão, usando o balanço do pêndulo para marcar os segundos. Eles eram grandes, pesados e normalmente ficavam em torres, igrejas ou na sala de casas ricas, com aquele som inconfundível de tic-tac ecoando pelo ambiente. E por mais simples que pareça, o movimento de um pêndulo foi o primeiro a permitir que a humanidade conseguisse marcar o tempo de forma totalmente confiável. E com o avanço do tempo, o relógio foi ficando cada vez melhor. Primeiro para caber no bolso, depois para caber no pulso. Uma das primeiras vertentes considera que o relógio de pulso nasceu em 1868, criado pela marca Patek Philippe para a condessa húngara Koskowicz. Na época foi visto como um acessório de luxo, porém apenas feminino, enquanto os homens por décadas continuaram usando o relógio de bolso. Porém, a teoria mais aceita foi que o relógio de pulso foi inventado pela praticidade de poder ter o tempo sem precisar utilizar as mãos, uma necessidade que veio da aviação. Alberto Santos Dumont, um nome extremamente conhecido, encomendou do seu amigo Louis Cartier um relógio que pudesse ser preso ao pulso, para que ele pudesse cronometrar o seu tempo de voo sem precisar tirar a mão do controle. E essa inovação, popularizada por Santos Dumont, se tornou um item indispensável para os soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Os soldados tinham que ver rapidamente a hora sem poder utilizar a mão, porque muitas vezes estavam com elas em armas ou em granadas. Então eles começaram a amarrar os relógios de bolsos utilizando tiras de couro no seu pulso. A ideia deu tão certo que depois da guerra, o relógio se transformou de um símbolo de utilitarismo para um símbolo de elegância e tecnologia. Mas afinal, o que faz o ponteiro girar sem pilha ou sem eletricidade não é mágica, é energia armazenada em uma mola. O coração do relógio é um mecanismo de corda, também chamado de mola principal. Essa mola, quando enrolada, fica cheia de energia. Aos poucos, ela vai se desenrolando e jogando energia para um conjunto de engrenagens, que são elas responsáveis por controlar a velocidade em que os ponteiros se movem. Se a mola desenrolasse toda a energia contida dela em apenas uma única vez, os ponteiros iriam girar 24 horas em apenas 3 segundos. O que poderia ser ótimo para quem está esperando uma sexta-feira, mas péssimo para todo o restante do mundo. E é aí que entra o escape, uma pecinha genial que controla exatamente a quantidade de energia que deve ser solta para o ponteiro girar exatamente no ritmo que precisa. Esse pulso é controlado por uma roda oscilante ou um pêndulo que vibra constantemente, e cada vibração desse pêndulo é um passo do relógio no tempo. Outra coisa é que além do relógio mecânico a corda, a gente tem um relógio mecânico semiautomático. Como ele funciona? Existe uma pecinha chamada rotor, que faz com que os movimentos do seu braço acabem gerando energia e recarreguem a mola sozinha. Então basicamente ele é muito parecido com um relógio mecânico de corda, mas você não precisa girar o mecanismo para dar corda. O próprio movimento do seu braço carrega a mola. Já o segredo dos relógios modernos é a utilização de um minério chamado quartzo. O quartzo, quando recebe eletricidade, ele vibra exatamente 32.768 vezes por segundo. O circuito conta essas vibrações e transforma em segundos perfeitos. É tipo uma pedra com hiperatividade. Com o passar do tempo, os relógios de pulso, sejam eles mecânicos ou eletrônicos, começaram a dividir espaço no pulso das pessoas com uma nova geração de dispositivos, os smartwatches. Além de marcar as horas, esses novos dispositivos marcam batimento cardíaco, respiração, nível de oxigênio no sangue, notificações e até mesmo a qualidade do teu sono. São verdadeiros assistentes pessoais em miniatura, conectando o nosso cotidiano ao digital. Mas mesmo com toda essa tecnologia, ainda há quem prefira a elegância e a sofisticação de um belo relógio mecânico em seu pulso, com o seu mostrador elegante, o som do mecanismo e aquela sensação quase mecânica de estar em sintonia com o tempo. Agora que você já sabe como um relógio funciona, engrenagens, molas, quartzos e tudo isso para medir o tempo, lembra que no começo do vídeo eu te falei que teu relógio mente para ti todos os dias? E agora eu vou te falar por quê. Pois é, a verdade é que o tempo do relógio não mostra o tempo real. Na natureza, o tempo é irregular, a rotação da Terra muda um pouquinho todos os dias e até mesmo a gravidade interfere
confere nisso. E é exatamente por isso que de vez em quando a gente precisa corrigir o horário da Terra com os chamados segundos bissextos. E não, você não ouviu errado. Quase todo mundo conhece os anos bissextos, mas os segundos bissextos são segundos que são adicionados aos relógios atômicos para que o horário continue em acordo com a Terra. Os relógios atômicos, por sua vez, são extremamente precisos. Eles demoram milhões de anos para errar apenas um segundo. Mas eles esqueceram de combinar com a Terra, que por sua vez não gira tão certinho assim. A rotação desacelera um pouco, marés, terremotos e até mesmo o derretimento das calotas polares podem interferir em alguns milissegundos. Uma curiosidade é que a primeira vez que um segundo bissexto foi adicionado foi em 1975, e desde então já foram adicionados 25 vezes, o que pode parecer muito pouco, mas para sistemas como satélites e GPS é extremamente importante. Então, o relógio que você está olhando não mostra o tempo verdadeiro, nada mais é do que um padrão criado pela humanidade, mas o mais curioso é que mesmo ele te mentindo, é ele que faz o mundo funcionar em sincronia, porque no fim das contas o tempo é menos sobre como ele é e muito mais sobre como a gente mede. E é exatamente aí que entra o dilema dos fusos horários, porque se ainda hoje usássemos relógios solares, ele não se aplicaria. Aqui nós temos o mapa de fusos horários do Brasil. Se nós pegarmos como exemplo duas cidades como Porto Alegre e Fortaleza, que apesar de estarem no mesmo fuso horário, estão em duas regiões bastante distantes, essas cidades, por exemplo, atingem os zênits em momentos muito distantes. E o Zenit nada mais é do que um dos maiores clubes da Rússia e o maior campeão nacional, conhecido por levar jogadores como Yuri Alberto e o Gerson do Flamengo. Ah não, pera, roteiro errado, não é esse Zenit aqui. E o Zenit nada mais é do que o meio-dia no relógio solar, quando o sol está bem em cima da sua cabeça. Fortaleza vai atingir o Zenit no horário oficial de Brasília às 11h25 da manhã, enquanto Porto Alegre vai atingir somente ao meio-dia e 40, ou seja, mais de uma hora de diferença entre as duas cidades. Só que a órbita da Terra ela não é completamente circular, ela tem uma órbita elíptica e ela também tem uma angulação de cerca de 23,5 graus, o que faz com que o horário não seja sempre o mesmo. Por exemplo, no equinócio o Sol vai estar sobre o Equador, já no solstício de verão o zênite vai ser sobre o Trópico de Câncer e no solstício de inverno o zênite será no Trópico de Capricórnio. O Sol nem sempre vai estar na mesma posição durante os mesmos horários, porém uma nova corrente de pensamento liderada pelo grande intelectual Francisco Coins diz que o tempo e o relógio nada mais são do que invenções do capitalismo e da burguesia para controlar o horário da classe operária. Agora que tu já sabe como um relógio funciona e por que ele te mente todos os dias, missão cumprida. Se você gostou do vídeo, aproveita para dar o like, se inscrever e também deixa aí embaixo nos comentários qual tema você gostaria para o próximo vídeo para a gente juntos desvendar esse mistério.